Boa tarde. Quem tá aí? Só vocês três? Só Mariana e Natália? É isso, não? Ou só eu? Boa tarde, Mariana. Vamos conversar. Ficar só no chat, eu tenho a impressão que eu tô falando sozinho aqui. Vocês estão de pijama? Minha filha tá rindo aqui do outro lado. Eu tô no modo quarentena também, Natália. Vamos conversar então. Abre só o microfone, por favor. Não precisa mostrar a imagem, sem problema. Oi, Oi, tudo bem, Natália? tudo bem? Modo quarentena, Natália? Isso. O Eu sei dia como é. todo, cara. O João falou que ia estar numa reunião, né? Que era pra gente ir começando, não é isso? Oi, professor. Tudo bem, Mariana? Tudo. Você também tá no modo quarentena, Mariana? Também tô. Ó, vou confessar uma coisa pra vocês. Eu também, eu tô com essa blusa aqui, né? Normal aqui em cima, mas por baixo eu tô com uma calça de pijama. Confessar, viu? É mais confortável, né? Uhum. Então, ó, eu, assim, vocês acham que vem mais gente? Assim, convém a gente esperar ou já vamos conversando? Assim? Porque é coisa simples que eu quero falar também. Acho que talvez uns 10 minutinhos, não? Pelo menos nas aulas que eu tô tendo, que eu sou da UF de Niterói, né? Ah, que legal. Não sabia, Uhum. Natália. É. Como é Aí, que tá lá? então, lá tá tendo umas revisões, né, que a gente tá tendo. Essa semana que deu uma pausa, porque quem estava organizando eram os alunos do diretório. Mas estava muito Sei. bem organizadinho, assim. A gente recebia sempre domingo à noite uma planilha da semana. E aí, um dia antes, a gente também recebia os links da aula do dia seguinte, né? Aí agora só deu uma pausa, porque eu acho que os professores estavam se sentindo um pouco sobrecarregados de estarem organizando isso tudo, aí pediram mais da ajuda da coordenação, né? Aí Entendi, claro. agora a coordenação essa semana deu uma pausa para se organizar e aí falaram que as aulas voltam essa semana, semana que vem, né, no caso. Tá. A nossa coordenação aqui também tá fazendo uma outra ideia. Então, assim, e eles estão bem organizados também. Só que eles estão com uma ideia de fazer tipo cursos, né? Os cursos de 1, 2 horas de duração de assuntos genéricos. A minha Entendi. proposta aqui com esse grupo aqui do João, né? Da turma do João, é uma coisa extra, além daquilo. Seria a gente conversar assim sobre assuntos que não sei se eles te passaram uma lista que eu acabei fazendo tipo um rascunho assim, mas é a gente conversar sobre assuntos que que não são já da oclusão, mas que é importante a gente relembrar para poder entrar melhor na disciplina, entendeu? Uhum. Uma curiosidade, Natália, você conhece a turma? Você vem para cá ou não? Você só está Não, assistindo? então, eu não conheço, mas é porque eu vou fazer uma disciplina em Friburgo. Ah, que Aí, legal. Qual que você vai então, fazer? é prótese total. Tá. Para Aí, equivalência, assim, por não, então, é você porque eu não tive conseguiu? problemas na UF de Niterói com relação a Uhum. professores, enfim, que lá é meio problemático um pouco a prótese total. Tá. Aí eu resolvi não fazer lá e pegar e fazer na UF de Friburgo. Legal. E a Fiz alguns. coordenação aceita, É, assim, se você eu fizer. fiz. Então, é porque existe um negócio que você faz, tipo, uma inscrição, né? Que você Uhum. Sei. pode fazer para você fazer em outro campus. Aí eu mandei, tipo assim, para a coordenação ver o currículo daqui e a daqui conferir e ver se eles aprovavam. Aí eu passei, Sim. né? Como se fosse um É, processo porque senão seletivo que eles chamam.
Não, eu sei como é, porque eu também já fui coordenador de curso, mas assim, corri o risco de você fazer, você pode fazer a Uhum. disciplina e ela não valer para o seu currículo, né? Ah, sim. Esse que é o Não, mas o perigo, né? próprio processo seletivo, eles pedem para você mandar todos os documentos para ambas as coordenações aprovarem, né? E Uhum, tem vaga na turma, e aí eles dando ok, vai equivaler, entendeu? beleza. Então, seja bem-vinda aí entre nós, Ah, né? obrigada. E mesmo aqui nessa conversa, para mim é um prazer. Eu acho que só acrescenta e se você tiver a oportunidade de falar, de repente, coisas diferentes que você ouviu lá, dos Sim, colegas daqui, só acrescenta, entendeu? sim, Vamos, sim. vamos usar como um diálogo legal. Por exemplo, a Mariana não conhece a Natália, então eu infiro Não, isso, não Eu né? não conheço, conheço não. E ninguém, nem. para falar a verdade, da turma. É Tá. porque eu ia começar esse período mesmo a fazer a prótese total aí em Friburgo. Aí é Uhum. terça-feira, né? Aí eu ia ir toda semana, só para fazer essa disciplina. E aí eu nem cheguei a conhecer a turma, né? Porque acabou que aconteceu isso tudo. Aí a disciplina nem começou, né? Então ficou nisso. Aí eu pedi para entrar no grupo da turma deles, só para eu ficar sabendo, né? Caso tivesse alguma coisa. Aí Minha filha está se escondendo aqui. eu tô Vem vendo. cá. Tadinho. Ela quer falar alguma coisa. Pode falar, então. Tá com vergonha? Mas fala, o que você quer? Pode. Ah, o João, chegou aí, João. Tudo bem, João? João tá mudo. Tá mudo, João. Tá sem microfone. Enquanto isso, ó, já Boa, passaram uns 7, 8 boa minutos. tarde. Como é que foi a reunião lá, João? Foi adiada. Foi Adiamos. adiada. Foi. Pô, A que pena, princípio porque para amanhã, porque tem pessoal indisponível hoje. é Ele uma não... reunião com os representantes de Sim, classe. representantes e a Renata. Você já sabe mais ou menos o que vai rolar, não? É sobre a questão da acessibilidade à internet mesmo. Ah, tá. Fizeram aquele formulário pelo Google, né? E Tá, teve uma porque quantidade eu boa. estava falando aqui pro pessoal que está aqui que a ideia deles, pelo que eu já sei, é dar uma bateria de cursos, palestras, né? De uma, Uhum. assim, online, esse mesmo esquema. Só que acho que é no Meet, né? De 1 a 2 horas, mas assim, genéricos, assuntos genéricos. Sim, sim. O que eu estava falando até para a Natália, que é uma colega nossa que faz odonto em Niterói, na UF de Niterói, o que eu estava falando para ela, para Mariana e para Bruna, antes de você chegar, é que a minha proposta aqui é algo extra, além disso, entendeu? Para a gente ir Uhum. conversando assuntos, relembrar assuntos, aquilo que a gente falou, né? Sim, Relembrar sim. assuntos inerentes a DTM, a oclusão, antes da gente começar aqui. Tô ficando louco, viu? Também. Eu não sei como é que tá o dia a dia de vocês, mas para mim aumentou, viu? Eu tô fazendo coisas sem parar. Eu fico o dia inteiro aqui na frente do computador e nem, sinceramente, nem gosto Muita não. gente se queixa justamente disso, né? Porque perdeu um pouco o limite entre trabalho e casa, né? Trazer o trabalho para casa pode ser um pouco perigoso. É. Mas por ser muito acessível, a gente acaba tornando acessível até demais, né? Mas por outro lado, a gente aprende algumas coisas, se tornam mais ágeis. Por exemplo, as minhas reuniões lá dos meus projetos se tornaram mais ágeis. Eu estou tentando achar agora aqui, enquanto eu estou falando, aquela lista que eu passei para vocês de revisão. Uhum. Achei já. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou compartilhar o meu desktop inteiro aqui para a gente ir conversando e, por favor, podem abrir o microfone, todos vocês aí, porque eu gosto mesmo do bate-papo. E eu vou tentar ser não muito prolixo, assim, tentar fechar um assunto para hoje. E aí a gente conversa, vocês abrem o microfone e tal, a gente vê uma dúvida ou outra a mais.
Mas a minha ideia não é tanto eu dar uma matéria assim, dar uma revisão, mas guiar um estudo. Lógico que eu posso falar uma coisa ou outra, tal, mas depende de um esforço pessoal também de vocês, além desse tempo aqui, tá bom? Então Perfeito. vamos lá. Só para a gente, você chegou a passar para o pessoal Cheguei aquela sim. folha? Vou mandar uma mensagem aqui agora no grupo Não, para ver digo se mais alguém viu. aquela folha, Enviei. Sim. aquela Você lista. mandou o Deixou PDF, eu fui com a lista dos isso. assuntos. Eu vou compartilhar aqui só para a gente ter uma ideia geral e aí eu vou começar a falar sobre essas coisas de alginato e gesso. Deixa aparecer. Vocês estão enxergando aqui? Sim. Uma folha e tal. Inclusive, essa folha precisa ser melhorada. Eu escrevi, eu coloquei um negócio que não estava aqui. Deixa eu ver se eu acho o arquivo de Word. Aqui. Acho que aqui eu coloquei mais coisa, mas eu não lembro mais o que. Eu sei que eu mandei para você, João, e depois eu já atualizei um pouco. Bom, de novo falando assim que são bate-papos durante a quarentena, debates, tirarmos dúvidas e relacionarmos conhecimento já existente com o que será estudado. E aí eu fui, tipo, no dia seguinte que a gente conversou, eu já criei esse arquivo aí, que pode ser incrementado, mudado, também com as sugestões de vocês. Lembrando que assim não são só conteúdos que a gente precisa estudar assim no nosso estudo, né, de odontologia. É legal a gente também deixa eu ver uma coisa. A gente também assim voltar nossa atenção para questões atitudinais que eu falo assim, de posturas, de competências, de caráter, questões éticas que vão talvez assim um pouco além do que está nos livros, mas que vale a gente se aprimorar também. E que são difíceis, viu? Às vezes mais difíceis do que as questões de conteúdo. Mas assim, ó, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer na disciplina de oclusão, só perguntar especialmente aí para a Natália. Você já teve oclusão lá em Niterói, Natália? Não sei se você está aí. Já tive sim. Já teve, né? Já. Como é que é lá, A Natália? oclusão Conta lá, mais ou menos. Se eu não me engano, eu acho até meio fraco no quesito que só tem uma oclusão agora no novo currículo, né? E não sei como que é em Friburgo, mas eu acredito que seja parecido, né? Vocês têm muitas oclusões? Tipo, Não, Não. Ó, a minha formação é da USP de São Paulo e lá, para você ter uma ideia, eu não tive nenhuma. A gente tinha conceitos de oclusão em diferentes Ah, tá. matérias. Então era falado várias vezes. É Mas porque o que eu soube é que antes desse currículo tinham, acho que 3 oclusões e uma era clínica. Antes desse currículo novo. E agora só tem uma, se eu não me engano, é no terceiro período. Entendi. E é isso. E assim, a gente faz a montagem no articulador o período inteiro. Só monta no articulador, mas vocês estudam os fundamentos de oclusão. Sim. A gente tem a prática e a teórica, né? Uhum. Aí a prática a gente vai para a clínica e aí eu vou dar linhas. Pode falar. Não, eu vou dar, porque assim, a minha ideia é dar linhas gerais do que a gente vai fazer no semestre. Até já passei para eles o plano de disciplina, essas coisas. Mas assim, talvez um pouco parecido com isso que você tem em Niterói, mas a gente se aprofunda até que bastante, viu? Eu até tenho medo desse aprofundamento não estar compatível com o grau de maturidade, assim, digo, no curso, né? Dos estudantes, mas aí faz parte também a gente puxar os estudantes, né? Lá de Niterói, eu até lá acho que lá é bem completo. Eu só acho que a gente não tem tanta maturidade ainda quando a gente aprende. em qual período?
Vocês... que é no terceiro. Então, é antes da gente entrar na clínica. Então, mas, por exemplo, eu conheço o pessoal da Federal de Uberlândia, que eles Uhum. têm no primeiro semestre, vocês acreditam? Mas Junto será com que eles não tem anatomia, mais assim. de uma, não? Isso eu preciso ver, mas eu sei que é introduzido esse tipo de correlação, assim, de Uhum. básicas com algumas aplicações, muito mais precoce, assim. Em Niterói eu conheço a Simone, você teve aula com ela? Sim, tive. Uhum. Eu conheço ela. Mas quem é o coordenador de lá é o Levi. Não sei se você conhece, da oclusão. Não conheço. Não Aí conheço. lá o que a gente também tem, se você quiser se aprofundar mais um pouco, é a clínica optativa de DTM, né? Aqui a gente tem Tô também. querendo fazer também. Uhum, legal. Aqui a gente tem também. É uma abordagem um pouco diferente de Niterói, pelo que eu já ouvi falar, mas legal. A gente vai trocando e um aprendendo com o outro, né? Sim. O que a gente faz aqui na disciplina, agora dizendo para todos, inclusive para você, Natália, a gente aprende porque eu até comentei na nossa conversa passada, que a oclusão, ela é um conceito, assim, um conjunto de conhecimentos que se aplicam a todas as especialidades. Então, não é uma especialidade odontológica, são conceitos que a gente usa em tudo. Então, por isso tem uma importância tremenda, assim, em toda a nossa vida profissional. Em específico na disciplina, a abordagem, lógico, a gente vai ter em um semestre, contando feriado, estou dizendo semestre normal, sem Covid, sem pandemia, assim. Mas num semestre normal, a gente tem de 15 a 18 encontros. Ou seja, de 15 a 18 semanas, que é muito pouco. Nesse período, o que a gente consegue fazer? Uns tópicos mais importantes, conceitos assim realmente fundamentais de oclusão, e a gente tenta se aprofundar e relacionar com a aplicação prática de um estudo em articulador. Então, a nossa clínica que nós temos também é montar um caso em articulador e entender o significado dessa montagem, o significado de alguns detalhes. Dessa forma, talvez a gente não consiga ir um pouco além. Assunto tem, né? Assunto tem para a gente se aprofundar sempre, assim. Mas dentro do tempo que a gente tem e do que a gente faz, a gente tenta fazer o melhor. É um basiquinho, assim, bem aprofundado, bem rico. Vocês podem até, estou dizendo agora para o pessoal de Friburgo, conversar com veteranos. Até vou perguntar isso para o João, como representante aí, mas os outros podem falar também. O que eles falam? Não sei se vocês já tiveram curiosidade assim de perguntar como é que é a oclusão, o que tem lá. Vocês já tiveram algum feedback nesse sentido, João? Ou Alguns Heitor, amigos Bruno? nossos, pelo menos da nossa turma mesmo, já fizeram, né? No geral, falaram que é bem tranquilo, bem É fácil de trabalhoso. estudar. Sim, Isso eu posso falaram, dizer assim. falaram que a dificuldade mais se dá na parte prática mesmo. Mas disseram que a E, teórica é mais tranquila, né? Não necessariamente fácil, mas mais tranquila em relação à prática. Tem bastante legal. clínica, que tem ficar atento, tem a prática desde o começo. Ferramenta mesmo. O que eu falei lá na outra reunião, assim, a minha preocupação é que vocês entendam o que está sendo feito. Também não adianta ir lá fazer um monte de coisa, ter um monte de atividade e isso não introjetar em vocês, né? Eu gostaria, assim, de criar alguns conhecimentos que ficassem. Mesmo que a gente esqueça alguns detalhes, mas que o principal ficasse, né? Com o tempo, assim. Porque a experiência que eu tenho, assim, de várias disciplinas é da gente estudar de véspera, faz a prova, meio decorado, um monte de coisa. E se a gente fosse fazer a mesma prova 15 dias depois, não ia tirar a mesma nota que tirou. Você entende? Assim, Sim. ou seja, a taxa de retenção daquilo é baixíssima. Então, a minha ideia com a oclusão, pela importância que ela tem, é que a gente tenha uma taxa de retenção muito maior. Então, assim, como a gente vai fazer montagem de modelos em gesso no articulador e estudar a razão disso tudo, tal, uma das coisas que eu quero conversar, que é o assunto que eu queria conversar com vocês hoje, é uma revisão de questões assim
só desse material de moldagem, que é o hidrocolloide irreversível, né, o alginato, e a vasagem, né, a obtenção de modelos em gesso. Então, assim, eu sei que talvez vocês tiveram conceitos muito básicos e não sei se vocês já tiveram a oportunidade de realizar moldagens, mas eu já participei da disciplina de materiais dentários na UF, aqui de Friburgo, e a gente fazia isso, mas fazia uma vez só e de um modo assim muito simples, né? Eu queria ouvir de vocês também, qual a experiência que vocês têm de mexer com esses dois materiais, alginato e gesso, e se vocês já fizeram alguma moldagem em algum paciente ou colega. Pode ser outro, vai, Mariana. Ai, meu Deus. Aproveitar Então, que ela... a experiência é pouca. Pelo menos eu só fiz uma vez e foi no manequim. No manequim, né? É, com a moldeira, aquelas parciais. Sim. Então, E assim, você acertou de primeira? Só com não, curiosidade. não. Tipo, a primeira vez foi uma Foi na meio-queira. segunda, terceira. Então, como a gente lida também com essa inexperiência, a gente reserva uma das clínicas, nossa, a gente só tem 5 ou 6 momentos clínicos. E o primeiro é para a gente conseguir obter um modelo do arco superior e um modelo do arco inferior de um colega. Então, a forma como a gente se organiza, logicamente, assim, eu estou dizendo em tempos normais, né? Porque, assim, imagina tantas repetições e tanto contato com saliva, assim, com esse advento da pandemia, né, do Covid. Então, a gente vai ter que também repensar isso, assim, mas, de qualquer forma, é importante saber que a gente faz esse treinamento. E como está escrito aqui, ó, moldagem com hidrocolloide reversível, né? Vou recordar algumas coisas de materiais dentários. Então, técnica, sequência de passos, objetivos e organização. Então, a minha ideia, assim, com essa conversa de hoje, é a gente tirar algumas dúvidas. Obviamente, a gente vai errar na hora que for para a prática. Isso não significa que chegar lá vai estar tudo tranquilo. Mas só o fato da gente ter conversado sobre isso e, eventualmente, lido e revisitado o assunto, as dúvidas talvez sejam outras e as dificuldades sejam umas dificuldades mais específicas, assim, que é até interessante. Depois, desinfecção de moldes e modelos, preocupação com biossegurança, obtenção, recortes e conservação de modelos em gesso. Então, hoje é isso que eu quero conversar com vocês, de maneira muito rápida, como eu falei. Para quem ainda não acessou aquela nossa lista que eu passei no começo do ano para o João, deixa eu tentar aumentar aqui. Eu passei esse arquivo que tem tudo, praticamente, de materiais extras que a gente usa na disciplina de oclusão. Então, aqui, ó, isso para quem ainda não viu. Se a Natália... Ih, a Natália foi embora. Não, tá aí. Se ela quiser ver, ter acesso a isso, depois a gente passa também, não tem problema. Então, eu acrescentei aqui esse arquivo de revisão, que é aquele papel lá, aquele que a gente estava antes. O plano de disciplina, ficha de desempenho, etc. Um monte de coisas formais, assim. E aí, ó, os planos de aula, roteiros de estudo, que são recursos bem interessantes. A apostila de aulas práticas, que a nossa monitora está fazendo. Que, aliás, eu vou perguntar, só um minutinho, eu vou entrar aqui em contato com a... ver se ela pode entrar. Ó, tudo online, hein? Ainda é a Gabriele, Fábio? Por enquanto vai ter outro processo seletivo, né? Mas eu acho que ela vai concorrer de novo. Mas, assim, ela mesma sabe que se ela não for bem, a vaga é do outro, não está garantida. Assim. Ela tem problema com a internet lá. Então, não sei se ela me respondeu, eu falo. Cadê o... Eu vou passar para ela o convite também.
Beleza. E aí, o que eu quero revisitar? Por exemplo, o plano de disciplina. O que eu quero dizer é assim, tudo isso está disponível, vocês podem já ir acessando. E, por exemplo, nessa primeira aula aqui, ó, nesse número 1, item número 1, nessa parte que está escrito aqui, ó. Não, na verdade, item número 2. Articulador semiajustável, moldagem, obtenção de modelos e montagem em asa. Se vocês clicarem nesse link aqui, vai sair no PDF de algumas coisas que eu já vou mostrar para vocês aqui. Logicamente, eu estou mostrando só o que já não é, o que ainda não é matéria assim específica de oclusão, mas é o que precisa ser recordado. Eu quero, antes disso, também repassar alguns detalhes da nossa lista de material, que alguém perguntou alguma coisa da última vez. Então, vamos falar sobre essa lista de material, em especial, o que a gente usa aqui na oclusão. Vou falar assim, lógico, quando a gente vai fazer moldagem, o que a gente precisa? De moldeiras, alginato e o gesso, assim, e mais alguns outros detalhes de materiais. Aqui a gente sugere algumas marcas, né? Eu estou colocando aqui. Vocês conseguem ver o meu cursor? Uhum. Sim. Também? Sim. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, jogo de moldeiras, que está aparecendo aqui. E alginato, ó. Alginato da marca Hidrogun 5 com medidor de água e pó. Essa marca é uma marca sugerida por ser uma marca super boa. Agora, lógico, se for acontecer aquilo que a Mariana acabou de dizer, é uma marca boa, é uma marca que custa mais caro do que outras, e quando a gente faz várias repetições, gasta mais, mas talvez valha a pena para a gente acertar mais de cara, errar menos e no final o custo-benefício vale a pena, né? E o gesso que a gente recomenda também aqui, ó, qualquer gesso do tipo 4, e aqui, ó, uma sugestão, marca Durone Dentsply ou Silk Rock, que dá para dividir também entre dois, na dupla, né, dos dois estudantes. E uma coisa que eu queria mostrar é essa imagem aqui, não sei se vocês já viram na lista de materiais, que é uma imagem de um alicate, que é um alicate de preensão, que eu costumo dizer assim, aqueles de bico chato que aperta, não é alicate de corte, porque muitas vezes as pessoas levam alicate de corte. Então eu tentei escrever de uma maneira bem clara, assim, ó, um alicate de apreensão que é vendido em loja de ferragens para ajuda na personalização de moldeiras. Não pode ser alicate de corte. E aí a gente já vai falar para que usa esse tipo de alicate. Agora eu vou especificamente aqui para essa apresentação. Alguma dúvida até agora? Não? Estão vendo aí a apresentação? Estamos. Beleza. Então, quero saber se tem alguma dúvida ou comentário até o momento. Vou falar bem rapidamente essa parte. Assim. Então, a gente obtém modelos porque a gente vai montar nesse dispositivo que se chama articulador semiajustável. Esse par de modelos, do arco superior com o inferior. Esse dispositivo, ele tem a pretensão, depois a gente vai ver isso na oclusão, mas ele tem a pretensão de simular a relação entre os arcos e a relação desses dois arcos com as articulações, com a base do crânio, com algumas linhas de referência que a gente usa, linhas anatômicas que a gente usa de referência, etc. Para a gente simular fora da boca, sem ter o paciente, situações estáticas, só de abrir e fechar, e situações que o paciente faz alguns movimentos com a mandíbula. E fazendo esses movimentos, como que os dentes se relacionam, como que um arco se relaciona com o outro em diferentes situações. Então, para isso, a gente precisa dos modelos bem obtidos para que a gente possa depois montá-los nesse dispositivo que se chama articulador. Então, tem vários objetivos aí, isso aí não precisa a gente ver, mas a gente usa esse material, que é o alginato, que é o hidrocolóide reversível,
E aqui tem uma breve assim, revisão do que está no livro lá do Phillips, né? O Skinner lá, o Phillips, que a gente usa em materiais dentários. É um livro clássico. Então, explica assim, o que é essas partículas, formam uma mistura coloidal, uma dispersão, etc. Mas, basicamente, o que interessa para a gente é assim, a gente vai ter um pó que vai ter que ser misturado com um pouco de água numa determinada proporção. A gente vai ter que fazer uma mistura, colocar isso numa moldeira, levar na boca do paciente e obter uma cópia negativa do que é a situação da boca do paciente. Só que para a gente conseguir isso, a gente tem que enfrentar uma série de problemas potenciais que podem acontecer. Problemas inerentes aos materiais e problemas inerentes à técnica de obtenção, que é o que eu quero pincelar com vocês e depois dar pistas para vocês estudarem o assunto, tá bom? Isso aqui eu vou passar, mas voltando àquilo que a gente falou, a gente vai ter uma proporção de água e uma proporção de pó, que a gente vai fazer essa mistura e vai obter essa espécie desse gel, né? Que vai acontecer esse hidrocoloide vai se formar e vai tomar presa. Então aqui aparecem algumas marcas de materiais, tal, desde dos piores até os melhores. Então esses que estão aí nas imagens são alginatos que a gente considera bons. Tem uma presa mais rápida e são alginatos que tem um poder de cópia e um poder de fugir dos problemas que a gente vai comentar aqui mais facilmente. Esses outros aqui já são alginatos mais simples, que nem por isso necessariamente são mais baratos, mas em geral são mais baratos, mas que a gente pode vir a ter mais problemas. Então aqui algumas marcas só para citar. O que vocês vão fazer lá, em termos técnicos, assim, primeira coisa, pegar aquelas moldeiras metálicas ou aquelas outras que não são metálicas que está na lista de material. Mas o que eu vou falar aqui de adaptação da moldeira com alicate, só dá para a gente fazer essa adaptação nas metálicas, que sofrem deformação. Se a gente for fazer nas de plástico, a gente pode quebrar a moldeira. Então, só serve para as moldeiras metálicas, que podem ser essas perfuradas, como a gente está vendo aí nas imagens, ou podem ser aquelas moldeiras do tipo verniz. Eu não sei se vai aparecer aí na imagem, mas é uma moldeira que não é perfurada. Ela tem uma outra forma de retenção do material, mas que não é desse jeito. Então, eu costumo brincar, quando eu dou essa aula aí, essa aula não sou eu que dou normalmente, mas quando eu dou essa aula, eu digo que a gente precisa, ou mesmo na parte prática, eu digo que como é que a gente faz? Se a gente tem um jogo de moldeiras que é pequeno, médio e grande, como é que eu vou saber qual que eu vou utilizar no paciente? Eu costumo brincar com aquela historinha lá do Cachinhos Dourados. Não sei se vocês já ouviram falar essa historinha que a menina entra numa casa, que é de uma família de ursos, né? Tem o papai urso, a mamãe ursa e o filhinho urso. A filhinha urso, o filhinho não é. Mas assim, do pai tudo é bruto e grande, da mãe é mais ou menos, e da criança é pequenininho e delicado. Então, eu falo assim, seguindo o raciocínio aí aí ela experimenta a sopa, vai sentar numa cadeira, vai deitar numa cama, uma cama é muito dura, outra é muito macia, outra é média, ela sempre gosta da média. Enfim, depois procurem esse conto aí. Muitos de vocês, é um conto famoso, assim, infantil. Aí eu falo assim, se o paciente é um grandalhão ou um pequenininho, o paciente ou a paciente é grandalhão ou pequenininho, a gente já suspeita que pode ser ou a moldeira grande ou pequena. Mas se a gente não sabe, assim, se ele é médio, a gente vai na média. Se a média ficar folgada, a gente usa uma moldeira pequena.
É igual quando você vai comprar sapato. Imagina que você vai comprar um sapato num país que você não sabe o sistema de numeração deles. Você experimenta um, se ficar folgado, você pede um menor, um mais apertado, um modelo menor. Se ele ficar justo, se ele ficar certinho, é aquele mesmo. Se ele ficar apertado, você precisa de um mais folgado. Então é o mesmo raciocínio. Você vai com a moldeira média, vê se tem um espaço, ó, o que está escrito aí no slide. Um espaço entre os tecidos, né? E quando fala tecidos, não é só tecido mole, mas os dentes são tecidos também. Entre os tecidos e a parede da moldeira de mais ou menos uns 3 milímetros. Ninguém vai medir com régua, mas é mais ou menos, tem que estar pertinho. Por que tem que estar pertinho? Porque a ideia é que quanto menos material a gente precisar utilizar, menor vai ser o problema desse material. Ou seja, menor a expansão, menor a contração, menor o problema inerente à estabilidade dimensional desse material. Então, quanto mais pertinho, significa que menos material eu preciso utilizar também. Só que, às vezes, ele fica bom na frente e atrás pega em alguma parte da boca, no fundo de saco, né, do vestíbulo, pode machucar, ou às vezes fica faltando. Aí a gente vai fazer um procedimento que se chama personalização da moldeira. Depois que a gente viu mais ou menos o tamanho, a gente vai ter que fazer uma personalização. Aí a gente pode usar aqueles nossos alicates que eu mostrei para vocês, para abrir ou fechar, para a gente adaptar. Então a gente vai deformar essas moldeiras metálicas com o nosso alicate. Por isso que ele não pode ser um alicate de corte, ele tem que ser um alicate de apreensão. E aí a gente vê, ó, vejam essa imagem aqui inferior esquerda, como mesmo depois que a gente prova a moldeira, aqui no meinho, assim, onde estão os incisivos centrais superiores, tem parte de dente exposto que não está contida pela moldeira. Então, nesse local, a gente vai ter que fazer o contrário, acrescentar alguma coisa que eu consiga conter um material que fique que o material não fique solto, que ele fique contido por algo que está como se fosse uma bandejinha. Tanto é que, em inglês, a moldeira é como se é o mesmo nome de bandeja, é tray, né? Que a gente usa para levar esse material. Então, eles não chamam de moldeira, eles chamam de bandeja, né? Então, depois que a gente fez aqueles procedimentos com os alicates, né? A gente vai pegar uma cera ou uma cera utilidade, né? Do tipo que vocês aqui no Rio de Janeiro falam cera utility, né? Usam um nome em inglês, mas é uma cera do tipo utilidade, né? Que é aquela pegajosa, que a gente vai acrescentar onde precisa. Alguns de nós, colegas, assim, pedem para acrescentar, já que está pondo, fazer um filetinho, cortar assim aquela cera utilidade, cortar assim num filetinho, como está mostrado aí, e adaptar na bordinha toda. Mas talvez não seja necessário, colocar só em alguns locais mais importantes, para que a gente copie. Ó. Veja que agora com a cera, naquela imagem que eu estava mostrando para vocês, agora já não aparece o dente. Significa que se eu puser um material aí, nessa bandejinha, nessa moldeira, ele vai estar contido pelas paredes dessa moldeira e eu vou conseguir levar a boca. E levar de uma maneira muito próxima ao que eu quero copiar, que são tecidos moles e tecidos duros, para que eu não tenha aquela instabilidade assim, devido a ter muito volume. Então, quanto menor o volume de material, melhor a estabilidade do conjunto. Só falando bem rapidamente mesmo. Assim. Então vejam essas imagens. Tudo bem? Posso utilizar esse material que está aí nessas fotografias, que não é cera, é a Godiva. É um material anelástico, termoplastificado, que vocês devem ter estudado em materiais dentários também. Ele serve para uma série de coisas e uma das suas aplicações é, por exemplo, fazer essa personalização da moldeira também. Existe depois vocês vão, principalmente a Mariana, eu não sei se vocês aí,
vão fazer prótese total ainda, só no outro semestre, ou já fizeram, ou vão fazer simultaneamente. Mas, assim, existe um conceito, principalmente em prótese total, que a gente usa, mas dá para usar em outras próteses também, que é o conceito da moldeira individual. A gente faz uma moldagem assim mais bruta, né, mais anatômica, e depois a gente constrói uma moldeira que só serve naquele paciente. Com qual objetivo? De tornar mais personalizada ainda, para que a gente coloque menos material e no mesmo raciocínio do que eu falei. A gente, com pouco material, a gente consegue empurrar, levar o material mais próximo possível e empurrar alguns tecidos moles, né? Para que eles possam ser copiados de maneira mais fidedigna, com um mínimo de distorção, tanto para expansão quanto para contração, por exemplo, né? Então, o ideal mesmo é fazer a moldeira individual. Se a gente não pode fazer a moldeira individual, a gente faz uma personalização da moldeira. Ou seja, a gente usa uma moldeira existente e a gente personaliza essa moldeira da melhor forma possível para que a gente não é tão bom quanto uma individual, mas a gente consegue diminuir os problemas de usar coisas pré-fabricadas. Que as pessoas não têm só 3 tamanhos, pequeno, médio e grande. Elas têm os intermediários, então a gente tem que ir adaptando. Então, aí temos imagens com a Godiva. E aí a gente faz aquela proporção, e aí nessa hora da aula, quando eu dou essa aula, eu pergunto para vocês, assim, um negócio que é dado em materiais dentários e tal, mas eu tento descontrair perguntando para vocês, e eu quero que alguns de vocês, sem ser a Natália, sem ser a Mariana e sem ser o João, me diga o seguinte: se vocês forem tomar leite com Nescau, ou com Toddy, ou com chocolate, assim, qualquer marca que seja, como é que vocês fazem? Vocês colocam primeiro o leite e depois o pó do Toddy, ou do Nescau, do chocolate? Ou vocês colocam primeiro o pó e depois o leite? Alguém aí me responda isso, por favor. Só, não tem resposta certa. Eu quero saber mesmo como vocês fazem. A impressão às vezes que dá é que, tipo assim, a pessoa entrou e O desencanou. pessoal mandando Foi ver televisão. no chat, Júlio. É que eu não tô vendo, mas deixa eu pôr aqui o chat. O que colocaram? Fala, João. Já que você é o mais desinibido aí da turma, né? Bate-papo. Não, dá para ver. Alguém falou que eu não consigo ler. É que eu não tinha aberto mesmo. Quando compartilha a tela não tem como A ler. Ana coloca o pó primeiro. A Nicole coloca o leite. O Heitor fez um comentário aí legal sobre a cera periférica, né? Ela é boa realmente, porque às vezes o próprio, como é que eu vou dizer? O metal dessas moldeiras pode ferir o paciente. Já aconteceu, mesmo na nossa prática, assim, da gente, entre nós, um ferir o outro, sai um sanguinho, assim, a gente vê um sanguinho. Não sei se vocês estudaram em anatomia, assim, que existe, ou em patologia, não sei, que existem algumas pessoas que têm umas projeções ósseas no rebordo alveolar que se chamam torus. Já ouviram falar esse nome? Torus da maxila, torus da mandíbula. E às vezes quando a moldeira encontra esse torus, ela pode machucar a mucosa que está sobre essa parte óssea. Mas voltando à pergunta. Leite ou Nescau, ou Toddy? Então, ó, a Ana coloca o pó e a Nicole coloca o leite. Vamos pensar juntos o seguinte. Se você quer um autoaproveitamento assim, desse Toddy seu, qual o problema de uma das duas e qual a vantagem de uma das duas? Que cada uma está fazendo de um jeito diferente. Qual a vantagem ou problema de se fazer de um dos jeitos ou do outro? O que pode acontecer? Pensem nas duas situações. Se eu coloco o leite, aí depois coloco o Toddy, ou se eu coloco primeiro o Toddy e depois o leite.
se tivesse aqui, minha filha acabou de tomar leite, senão eu ia fazer aqui, ia pegar leite e mostrar para vocês. Com leite, com o Todd mesmo. Mas o que vocês acham? Vai, fala alguém aí pra gente não ficar até amanhã. Alguém abriu o microfone. Quando você coloca primeiro o pó e depois joga água, no caso, você não vai conseguir atingir o pó por inteiro ao mesmo tempo. O que acontece, Natália? Na prática, esse exemplo aí que eu dei. Tem parte do pó que fica meio tem parte do pó que fica meio grudadinho assim nas paredes Sim, do eles copo, não vão né? ser atingidos no mesmo tempo também. Então, isso vai acabar interferindo no tempo de presa também do material. Então, tudo assim em odontologia que a gente usa coisas que tenham um líquido e um pó ou coisas semelhantes, se a gente puder colocar a coisa mais fluida primeiro e depois a outra, é melhor. Justamente por esse motivo. Então, isso vale para cimentos, vale para resinas acrílicas, não resina composta, mas resina acrílica, aquela que é pó e líquido, vale para gesso, vale para, falei cimentos, né? E outros exemplos aí que não tá me vindo à mente agora. Mas mesmo coisas que são pasta, se você usar a mais fluida, como, vamos supor assim, um solvente daquela menos fluido, ou que escoa menos, a gente consegue fazer uma mistura melhor. Então, seguindo isso que a própria Natália falou, espero que a Ana, a partir de amanhã, faça essa experiência na casa dela e depois conte pra gente aí se a Ana e os outros que faziam ao contrário, eu mesmo já fiz e faço às vezes também, mas acaba desperdiçando mais e a empresa do Nescau e do Todd agradece porque aí a gente tem que comprar mais, né? Mais rápido, desperdiça mais. Então, no caso assim do Todd, desperdiça mais, mas no nosso caso a gente quer uma mistura perfeita. Então tem a ver com aquilo que a Natália falou. Tem que estar mais disponível, né, esse solvente em relação ao soluto, vamos dizer assim. Então a gente coloca primeiro o líquido nessa proporção, aí cada fabricante tem uma proporção específica, mas em geral eles fornecem esses copinhos. Eu estou apontando com o dedo, que burro, né? Tem que ser com o cursor aqui. Eles fornecem esse medidor e esse copinho aqui, e em geral obedece assim, cada copinho cheio para cada risquinho aqui dessa medição de líquido. Então vamos seguir aqui. Ué, o slide parou de funcionar. Deixa eu ver. Ah, não. E a gente fazer sempre raso, né? Fazer sempre raso aqui em relação ao medidor, para a medida ser meio que igual para todo mundo. E aqui, não que a gente precise fazer isso, mas aqui a gente utilizou 2 cubas ou 2 graus, né? Lá em São Paulo a gente usa a palavra grau, né? Que vem do santo grau, né? É tipo um cálice, assim, um grau de borracha ou uma cuba de borracha que a gente utiliza. Não precisa utilizar 2, mas numa ilustrativamente falando, a gente colocou a água primeiro e na outra a gente coloca o alginato. O certo mesmo, se a gente for seguir a bula mesmo, seria utilizar água destilada para não ter minerais que possam influenciar, não ter impurezas, né? Então, utilizar água destilada. Mas na nossa prática, no dia a dia, a gente acaba utilizando a água da torneira mesmo, sabendo que pode ter um erro por causa disso também. Colocar isso vale para a odontologia como um todo. Quando a gente for fazer moldagem, eu, por exemplo, eu gosto de fazer moldagem sentado, né? Então, aí a gente posiciona o paciente de outras formas, mas se a gente for ficar em pé, a gente coloca o paciente na posição ereta, porque a própria Mariana, né, estava dizendo aí que fez lá em materiais dentários e tal. Se a gente errar na proporção, o paciente a tendência é ele engolir, se sufocar com aquela mistura que a gente fez erradamente.
E ele pode ficar com náusea, né? E inclusive vomitar na gente, né? Já aconteceu comigo, inclusive na graduação. Então, assim, se acontecer com qualquer um de vocês, é um fato super desagradável, né? Só de ver alguém vomitar, eu também, às vezes, fico com vontade de vomitar, mas acontece. Tem a ver com o aprendizado, tem a ver com mexer com um corpo humano que é inerente a essas coisas. Então, para a gente saber que esse é um potencial risco, a gente coloca o paciente bem ereto, né? Às vezes desencostado, assim, ele está reto, né? Aquela nossa cadeira odontológica, ela fica reta, mas a gente pede para ele também desencostar do encosto, né? Para ele ficar bem retinho, e a gente coloca o nosso cotovelo mais ou menos na altura nossa de trabalho, na altura do paciente. Para o paciente não ficar muito alto, a gente tem que erguer nossa mão, e nem que ele fique muito baixo, que a gente tenha que se acocorar, né? Ficar meio agachado. E a gente se posiciona, a nossa posição, ela vai estar escrito aqui embaixo, vai de 8 horas até 11 horas, ou seja, do lado direito do paciente, né? Até mais ou menos atrás do paciente, tá? Porque a gente precisa de uma mobilidade. Então, para quem está começando, talvez seja interessante realmente trabalhar em pé e testar algumas posições. Vocês vão ver que acaba sujando um pouco o paciente. Então, pedir para o paciente também não ir muito maquiado, muito cheio de batom, essas coisas, senão ele vai sair de lá parecendo coringa, né? Depois de apanhar, né? Então, assim, a gente tem que ter essa noção para a gente errar e aprender com os erros, mas minimizar os possíveis erros. Certo? Então, vou continuar. Aí, ó, aqui, como a gente tinha falado, a gente coloca o pó na superfície, no continente, assim, onde está o líquido. E a nossa espatulação, talvez isso lá na clínica, no dia que a gente for moldar, a gente veja uma demonstração do professor ou faça um pouco antes, assim, da gente colocar na moldeira, só para sentir o material de novo, porque faz tanto tempo que vocês mexeram com isso, né? Mas, assim, a gente mistura o material e vai colocando o material sobre ele mesmo para formar um creme. Vejam essa imagem aí superior direita, fica como se fosse um creme, só que a gente, pela experiência, tem que pegar a manha do material, porque se a gente também deixar muito tempo aí na mão, a gente quer caprichar pra caramba nessa espatulação, na hora que a gente vai colocar na moldeira, ele já começa a tomar presa, já começa a geleificar. E a gente também tem que tomar cuidado para não incorporar bolha. Se a gente espatula de um jeito assim muito abrutalhado, a gente incorpora bolhas e pode dar erros também. Então, não formar grumos... Oi, fala, João. Essa espátula é mais rígida ou mais maleável? A gente pode usar 2 tipos de espátulas, ou a metálica ou uma espátula plástica. Mas ela é um pouco mais rígida, assim. Só que ela é um rígido que dobra. Ela não é um rígido... Não chega a ser aquela de gesso, não, né? Não, dá para utilizar. Dá para utilizar, porque a de gesso ela também enverga um pouco, né? Tem alguns professores que falam, não, para alginato tem que ser a plástica, para gesso tem que ser a metálica. Mas isso, na verdade, assim, se você se adapta ou com a plástica para gesso ou com a metálica para alginato, você pode intercambiar também. O que importa é você fazer essa mistura da melhor maneira possível. Perfeito. Tá? Eu, por exemplo, assim, na minha época de consultório, eu já não tinha mais espátula de gesso e espátula de alginato. Era uma espátula que eu usava tanto para gesso quanto para alginato. Obviamente, eu lavava, né, assim, para não levar material de um para o outro, mas é possível você utilizar uma espátula intercambiável, tanto para gesso quanto para alginato, tá bom? E assim, a gente forma essa mistura e carrega a moldeira, até uma expressão assim parece meio da língua espanhola, né? Carregar a moldeira. Mas a gente leva esse material nessa bandejinha, nessa moldeira, de maneira que não fique também em grandes excessos. Lembra que eu falei que quanto menos material a gente levar, melhor para essa nossa cópia? Só que a gente precisa também, por outro lado, então é chegar no meio termo. A gente precisa copiar o palato, no caso aí do arco superior.
a gente precisa de uma quantidade tal e numa consistência tal que ela consiga ser levada à boca, empurrar tecidos e que ela não escoe. Então, ela tem que ser uma consistência firme, mas também não já tomando presa. Se ela já estiver tomando presa, a gente vai alterar. A nossa moldagem já não vai ser fidedigna. Ela tem que entrar passivamente, mas entrar firme. Se a gente também erra nessa proporção ou espatula rapidinho demais, a gente pode levar mole demais e molda até a garganta e a pessoa vomita. Ou se a gente colocar muito material, a posição errada do paciente, tudo isso pode acontecer também. Então, só estou mostrando algumas imagens ilustrativas. É óbvio que isso a gente vai ter que treinar na prática mesmo, mas é importante a gente se preparar. Então, como eu já disse, essas imagens, esse material, está lá naqueles PDFs que vocês podem ter acesso, clicando naqueles links lá do Dropbox. Aí a gente pega uma parte do material, depois que a gente carregou a moldeira, a gente seca. Eu faço assim, eu seco bem o arco do paciente com um jato de ar e ponho um pouco de material no dedo e coloco assim nas partes onde podem dar bolha, de difícil escoamento do material. Então, algumas regiões interproximais, na oclusal do paciente. Basicamente isso. E aí eu já venho com a moldeira e vou com o material junto para incorporar esse também da moldeira. Essa imagem aí, essas fotografias aí que estão aparecendo, na minha opinião, tem excesso de material. Vai sobrar muito material, pode dar aquela ânsia de vômito. Eu costumo trabalhar com um pouco menos de material, desde que eu copie palato e estruturas assim. Mas tudo bem, foi mostrado assim nessa aula. Vejam como naquela foto anterior, deixa eu ver se dá para... não dá para voltar só aquela. Mas dá para ver já uma parte escorrendo para trás assim do palato mole da paciente. Aquilo, se for para a garganta, para o esôfago, pode dar náusea. Ó, nessa imagem aí, ó. Não, nessa, ó, dá para ver que lá atrás está extravasando assim, pode gerar um desconforto para o paciente. Essa imagem aí está mostrando a centralização da moldeira que a gente vê em geral por cima do paciente. A gente usa o nariz como referência. Então, meio da moldeira, meio do nariz, a gente sabe que centralizou a moldeira. Outro cuidado que a gente toma é o de pegar o lábio do paciente, assim, com luva, com delicadeza, e liberar o lábio, puxar um pouco para fora, para a gente conseguir ajeitar essa moldeira. Para que um pouco de material, precisa extravasar meio para fora, assim, porque nessa extravasada para fora, ela vai copiar o fundo de vestíbulo, o fundo de saco, né? Anatômico aí da parte de tecidos moles também, o que é importante. Então aí tem a sequência toda, aí a gente aguarda o processo de geleificação, dá para perceber, às vezes sobra um pouquinho de material, a gente testa por aquele material que sobrou, ou toca um pouquinho, assim, a gente ergue um pouco o lábio do paciente, dá uma tocadinha. E assim, se a gente tiver um pouco de material fora, se fora já geleificou, já tomou presa, significa que dentro, provavelmente, já antes ainda, porque a temperatura corpórea catalisa essa reação química também. Então, ó, em média de 2 a 3 minutos após a mistura, tal. Aí a gente vai ter que, aqui não está mostrando essa sequência, mas para você sacar a moldeira, você tem que ter todo um cuidado, porque forma um vácuo, né? Então você tem que deixar o ar entrar. Aí a gente puxa de novo o lábio do paciente, vai fazer aquele barulhinho assim, ó. Barulhinho meio assim. É como se o ar estivesse entrando nessa região e liberando esse vácuo para que a gente possa tirar essa moldeira do paciente. E notem nessas duas imagens aí, dá para notar como que interessante que moldou realmente o fundo de vestíbulo, aquilo que eu estava comentando com vocês. Então a gente leva para a torneira, não é também levar naquela torneira no máximo, que senão estraga a moldagem também. Então a água escorrendo assim, só para tirar o excesso de saliva, né? Aquele excesso mesmo, a gente tira
e depois dar uma secadinha para a gente olhar se tudo foi copiado, se tem alguma imperfeição, se houve algum rasgamento de material em região importante, etc. Só para uma inspeção inicial. Aí a gente olha, vê se está tudo bem e tal. E a gente tem que tomar cuidado com 2 fenômenos. Lembra que eu falei Professor, que... Oi, pois não. para desinfecção você usa hipoclorito de sódio 1%? Isso, Ou eu vou mostrar aí. prefere... Ah, tá. Desculpa. Eu vou mostrar. A gente lava, né, com água corrente, faz essa inspeção, e depois a gente faz, sim, a gente pega um pouco de hipoclorito que a gente põe, tá até na lista de materiais também, a gente põe naquelas garrafinhas que tem aquela tipo uma pistolinha, né, em cima, que sai um borrifador, né, de ar com água, e a gente borrifa um pouco, assim, com hipoclorito a 1%. Já é o suficiente. Assim, eu não sei se existe um protocolo diferente em épocas de Covid. Se tiver, a gente precisa se atualizar, até pesquisar sobre isso também. Mas era assim a nossa prática até então. Se a gente deixar também num ambiente muito úmido, vai ocorrer a absorção de água, a embebição. E a cinérese, se a gente deixar no sol, se a gente demorar muito tempo para vazar também, deixar em um ambiente assim exposto, isso pode acontecer também. Deixa eu ver. Então, assim, a gente tem um tempo assim para vazagem que é de uns 15 a 30 minutos, em média, assim, para não sofrer esses problemas, tanto de cinérese quanto em embebição. E aí eu não sei quem que me perguntou agora, quem que falou comigo, acho que foi a Natália, né? Não sei. Mas assim, ó, mostrando o que que a gente faz. Depois da gente fazer aquela inspeção, secar, só para olhar assim e tá tudo bem, a gente pega esse hipoclorito de sódio que a gente já preparou nessa garrafinha, coloca um pouco e a gente coloca esse molde nosso, né, obtido. Enquanto a gente ainda não pode vazar, a gente coloca numa superfície que mantenha a umidade relativa alta. Então, pode ser um saco desses tipos Ziploc, pode ser um Tupperware pequenininho com um chumacinho de algodão embebido em água ao lado. Pode ser uma esponja, tem gente que recorta um pedaço de esponja e coloca com uma aguinha assim na esponja, nesse ambiente, para que aquela umidade relativa esteja boa. Antigamente, tinha gente que pegava algodão, molhava na água e punha o algodão por cima desse modelo, desse molde, desculpa. Mas aí pode sofrer a embebição, que também não é favorável. Então, para a gente manter essa umidade relativa alta e também não sofrer a cinérese, a gente coloca nessa, ou num saquinho ou num Tupperware desse jeito, enquanto não vai vazar. Então, aí, ó, mostrando outros exemplos daquilo que eu acabei de falar. Esse da direita é um Tupperware que embaixo tem tipo uma esponja, sabe, de lavar louça, assim. A pessoa recortou em 2 e fez uma caminha de esponja, e essa esponja está meio úmida aí no caso. Só para esperar um pouquinho. E uma coisa que eu não comentei ainda, mas nessa imagem já dá para ver através do Tupperware, é fazer o encaixotamento do molde. Deixa eu mostrar lá para frente, peraí. Que é isso aqui, ó. Dicagem ou encaixotamento. A gente pode utilizar fita crepe, a gente pode utilizar cera. Tem várias formas da gente fazer uma barreira, assim, uma borda, vamos dizer assim, uma borda, para que esse gesso também não fique muito raso e também não extravase só para fora. Para a gente colocar um volume aí de gesso. Não precisa ser desse tamanho que está aí. Esse tamanho que está aí nessa imagem é exagerado. Vai até atrapalhar. Depois a gente vai ter que desgastar o modelo. Mas a ideia é a gente fazer um continente para esse gesso que depois, posteriormente, a gente vai vazar. Voltando lá onde eu estava. Aqui está mostrando o processo de moldagem do inferior. É parecido. A única coisa é a posição nossa de colocar a moldeira vai ser mais pela frente do paciente, nesse caso. A gente vai secar, colocar material também na oclusal, nos espaços interproximais, pedir para o paciente levantar a língua na hora que a gente vai colocar a moldeira. Mas é basicamente o mesmo raciocínio.
Quando a gente remove, também tem que ter aqueles cuidados de entrar ar, etc. A gente vai lavar, vai ver, vai inspecionar, ver se está tudo certo, com um leve jato de ar. E aí, uma das coisas que a gente recomenda que vocês façam, porque o arco inferior forma uma espécie de uma ferradura, como vocês estão vendo aí. Para facilitar o processo de vazamento do gesso, nesse espaço aí, a gente faz uma língua de alginato. A gente preenche com um pouquinho de alginato. A gente coloca um pouquinho assim de jornal ou de daquele papel toalha e preenche um pouco, a gente espatula outra parte de alginato para preencher essa região aí, tomando cuidado para que esse alginato desse preenchimento, dessa parte aí desse U, né, que preenche esse U, não entre na parte que nos interessa, que não seja violada, né? Então, ó, aqui foi usado um chumaço de algodão e foi feito um pouquinho de alginato por cima do chumaço de algodão para a gente poder... Só um minuto. Fala. Tá, depois você vê. Tá bom. Pode ir vendo lá, depois eu vou olhar o que você fez, tá bom? Desculpa, pessoal. Então é feito essa língua aí de alginato para o modelo ficar mais resistente também. Porque se a gente vazar gesso na forma de ferradura, na hora que a gente remove esse modelo de gesso, é mais fácil dele fraturar. Tem mais áreas de fragilidade. Então a gente faz isso, uma outra função da gente fazer isso é que a gente tenha um gesso que una essas duas extremidades da ferradura ou do U, para que a gente possa ter essa resistência do modelo de gesso. Mas a gente faz os mesmos procedimentos de desinfecção, de armazenagem por aquele período, né, na câmara umidificadora. E aí a gente usa o gesso do tipo 3 para cima, né, ou 3 ou 4, né, ou o gesso pedra, que é o gesso tipo 3, ou o gesso especial, que é o tipo 4. Não precisa do tipo 5, que é um específico só para troquéis. Então a gente usa ou o gesso tipo 3 ou o gesso tipo 4. Aí embaixo está mostrando a reação química do gesso também, que a gente vai incorporar água. E no caso do gesso a gente tem que fazer uma medição, né, uma pesagem, e utilizar também uma proporção correspondente aí de água que não altere as propriedades do gesso. Aqui, ó, de novo, aquela história lá de adicionar o pó à água e não o contrário. E aqui mostrando um método de espatulação mecânico e a vácuo para não incorporar ar, ou seja, não incorporar bolhas nessa mistura. Mas normalmente a gente faz manual mesmo, a gente pode utilizar os vibradores que ficam naquela sala de vazagem de gesso. E o importante que eu acho é esse esquema que está mostrando aí nesse desenho aí no meio dessas fotografias, que é colocar um pouco de gesso de maneira que ele escoe de baixo para cima. Ele vai escoando pelas paredes e de baixo para cima vai preenchendo e enchendo toda aquela moldeira. E no nosso caso da oclusão, uma parte que é nobre, que é nosso desejo na oclusão, é ter todo o arco dentário copiado. Então a gente vai fazer esse gesso caminhar por todo o arco dentário, mas a gente também vai depois colocar sobre o palato, né? E nessa região aqui de vestíbulo também, de maneira que no final fique assim um murinho, como está nessa foto aí inferior direita. E se a gente fez aquela dicagem com a fita crepe ou com cera, esse processo é até mais facilitado nessa parte final aí. Então, ó, mostrando aí de novo. Acho que isso deu para entender. Na prática, a gente vai ter que testar isso bastante mesmo. E para a presa do gesso, a gente também pode utilizar aquela câmara umidificadora. Ela também serve para manter aquela umidade relativa interessante aí para o gesso. Depois que a gente remover, a gente vai recortar o gesso, tirar os excessos, verificar se houve formação de bolhas positivas, né, que são bolhas para fora, ou bolhas
bolhas invertidas, né, que a gente fala, ou um buraco, um morro, tudo é uma bolha ou do material de moldagem ou do processo de vazagem do gesso, e depois a gente vai recortar esse modelo de forma que a gente consiga armazenar ele de maneira legal. Uma coisa que eu não comentei com vocês, mas eu gosto de falar com todos os estudantes, deixa eu ver só qual que é o próximo slide. Deixa eu sair dessa apresentação. Mas uma coisa que eu acho que está na nossa apostila, que a Gabriela fez, deixa eu ver se eu tenho acesso aqui à apostila. Na hora que a gente está vazando, tanto o modelo inferior quanto o modelo superior, a gente utilizar um plastiquinho, aquele plástico bolha, sabe, de fazer embalagem de coisas frágeis. Se a gente usa aquele plástico bolha, a gente já cria algumas retenções na parte que vai nos interessar, assim, que depois a gente vai fixar esse modelo em gesso no articulador. E se o modelo está muito lisão, não gruda o gesso que a gente quer fixar ao articulador, ele não se une ao nosso modelo. Deixa eu ver se tem aqui na apostila. Isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Tá bom, filha. Aqui, ó. Nessa imagem aqui dá para ver legal. A gente utilizou o plástico bolha como base. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Aí. Para a gente conseguir algumas retenções naturais. Não ter que ficar depois utilizando broca. Não ter que ficar raspando o gesso com faca para gesso. Aqui a gente já tem umas retenções naturais para depois incorporar o novo gesso que vai ser fixado ao articulador, que aí é uma outra aula específica da oclusão mesmo. Eu quis hoje apresentar essas coisas para vocês, essa sequência, e de uma maneira a provocar vocês, assim, para vocês buscarem o que vocês precisam recordar em materiais dentários. E mesmo que vocês não tiveram o treinamento adequado, assim, que vocês vejam também essa parte de técnica, para a gente, na hora que chegar na prática do vamos ver mesmo, a gente ter dúvidas, de chegar assim, professor, eu acho que eu vou ter dificuldade na hora de colocar aquela fita crepe da dicagem, vou ter dificuldade em determinado outro momento. Então, a ideia dessas conversas rápidas que a gente vai marcar semanalmente é essa. Tô vendo que a Ana pediu para falar. Pode falar, Ana. Tranquilo. Oi, tá me ouvindo? Oi, Ana. Tô ouvindo. Oi, amigo. Já vai mudar o jeito de colocar o pod, né, Ana? Com certeza. Oi, professor. Adorei essa iniciativa. Eu vou fazer 3 disciplinas com você esse semestre, né? Assim, se tudo der certo, e vai dar, né? A gente vai voltar em breve. Mesmo que cancelem esse semestre, vale para o próximo, né? Sim, sim. Eu vou fazer prótese fixa, oclusão Legal. E DTM. Legal, Ana. E eu já estou estudando prótese fixa. Já estou estudando fixa pelos vídeos que que o pessoal já me mandou e tal. E oclusão, pelo e-mail que você mandou na turma também, já tem um direcionamento, os materiais. E eu queria saber, professor Fábio, se de DTM também teria esse tipo de material, assim, sabe? Para eu já ir dando uma estudada. Tem alguns. Vídeos, alguma coisa assim. Depois, me manda, assim, pede pro João me passar para você o meu contato e você me manda um alô, eu te mando, tem uma playlist de algumas aulas de DTM também. Eu não tenho todas ainda. Eu estava falando aí pro João, não sei se foi para vocês que eu falei, agora não lembro. Mas assim, eu tenho um objetivo, não sei se eu vou conseguir nessa pandemia aí, mas eu tenho um objetivo de ter todas as aulas gravadas, sabe? E eu ainda não tenho todas, nem de prótese fixa, nem de DTM, nem de oclusão. Mas terei ainda um dia. Então algumas já tem. Particularmente, eu estava muito ansiosa, porque
eu já peguei uma greve lá na faculdade, eu já tranquei a faculdade por um tempo, voltei. Então, assim, eu já me prejudiquei bastante. Na época da greve eu me prejudiquei bastante, sabe? Porque eu sei que depois a gente volta muita coisa de uma Perde vez o ritmo, e né? perde o ritmo e várias disciplinas e você acaba, sabe, eu acabei reprovando, mas assim, eu não quero que isso aconteça agora, sabe? Então eu quero já ir estudando tudo que eu puder estudar para eu já chegar preparada, porque eu sei que depois, assim, a gente não sabe o amanhã, né? A gente não sabe como que eles vão fazer para fazer o calendário, para as práticas, se vai reduzir ou não. Então, por via das dúvidas, eu acho ótimo a gente já estar estudando alguma coisa, É uma entendeu? A forma gente de tá... aproveitar o tempo, né, Ana? Assim Sim. também, eu acho que se a gente está em casa e tem essa oportunidade, mesmo não sendo obrigatório, realmente eu não vou cobrar coisas que eu estou falando aqui, assim. Mas, assim, é para o aprendizado, para se sentir útil, para dar sentido ao que a gente faz, né? No caso, sou É, estudante de odontologia. com certeza, com certeza. Eu vou pedir o João, então, seu contato, tá, professor? Tá. Obrigada. E eu fico à disposição, isso vale para todos, assim. Porque, assim, quando a gente começa a estudar assuntos, surgem dúvidas, ainda mais quando a gente não sabe nada, assim, não fez ainda as práticas. E é bom que surja. E aí eu quero me colocar à disposição para continuar esse papo. Eu não tenho Sim. a pretensão, assim, de só eu falar, entendeu? É chato. Eu mesmo me acho... Isso é algo que eu estou recomendando para todos os meus amigos da faculdade, sabe? Para o pessoal da minha turma, assim, algumas pessoas que eu converso em grupos particulares, eu falo, gente, estuda a matéria que a gente veria esse semestre. Vai estudando, porque a gente não sabe o amanhã, sabe? A gente não sabe o que o MEC vai fazer, o que a ABENO vai aconselhar, o que o reitor vai decidir, a gente não sabe. Então, eu acho melhor a gente ir se Aí, preparando, né? dentro do que a gente pode fazer, né? Do que a gente pode Se fazer, preparar, com certeza. beleza. Também não sei, Obrigada, né? Também professor. tô ansioso, assim, também tô inseguro, né? Mas, Sim, assim, dentro do que a gente pode, se a única coisa que a gente puder, vamos supor que aconteça uma tragédia aí no Brasil, no mundo, Deus me livre, assim, Deus nos livre, né? Mas, assim, dentro do que a gente pode, se a gente pode ter um ambiente, assim, intelectualmente propício para a gente trocar ideias, assim, pô, vamos fazer isso, para quem sim, com quiser, certeza. tá bom? Tá, Joia. Obrigada, professor. Obrigado a você, Ana. Acho que a Mari quer falar agora, né? Fale, Mari. Pode falar, Mari. Enquanto a Mari está se preparando, não quer falar. Bom, mas assim, eu pretendo fazer essas conversas assim bem simples, igual foi hoje, assim, e direcionar dicas de estudo. Então, no momento, o que eu sugeriria que vocês estudassem? Vissem o nosso material, que já foi disponibilizado para vocês. Vissem os livros, não sei se vocês têm acesso a esses livros, mas vissem os livros clássicos e básicos, né, por exemplo, de materiais dentários, o livro referência, pelo menos na minha época, era o Phillips, o Skinner, né? Então, leiam esse capítulo só de alginato, de hidrocolóide reversível, de gesso, os tipos de gesso, os tipos de alginato, porque surgem dúvidas. E alguns livros de prótese, em geral de prótese, assim, que fala sobre moldagem em alginato. E recordar tudo isso que eu falei e, de repente, coisas que outros autores falem e que eu não falei, para a gente enriquecer esse nosso debate. Acho que tudo isso vale para esse período, que é o que eu estava falando com a Ana. E assim, leiam com a liberdade que isso não vai ser cobrado, não é para nota. Leiam não para nota. Leiam para uma espécie de uma diversão. Eu ia falar diversão, mas talvez seja essa palavra mesmo. Sabe, a diversão, o prazer de aprender. O prazer de ter conhecimento. Porque, olha, mesmo que não vá para nota, que aquilo seja um livro antigo, que a gente vai fazer diferente, perder tempo vocês não vão perder. Garanto para vocês. É um tempo ganho. Tá? O que mais, pessoal? Da minha parte, eu queria dizer isso. Eu quero saber de vocês se vocês
sentiram falta que eu falasse alguma coisa, ou alguma informação, ou estão com dúvidas sobre algo que eu falei. O que vocês acharam dessa proposta? Porque aí, para a próxima vez, a gente já começa a fazer algumas conversas sobre anatomia, que eu estava pensando, assim, já começa a recordar algumas coisas de anatomia que vão ser de muito interesse para a gente na oclusão. E aí eu vou relacionar com coisas que vocês tiveram na dentística, tudo. Eu quero relacionar com matérias que vocês já tiveram, nada novo, assim. Mas se engana quem acha que também não vai ser útil. Porque, assim, como eu já sei o que é importante saber de maneira prévia, eu vou enfatizar essas discussões para enriquecer quando a gente retomar o assunto mesmo da disciplina. Então, eu estou à disposição aí para comentários, dúvidas, críticas. Eu mesmo, assim, na minha personalidade, mas mesmo na disciplina, apesar de eu ser uma pessoa muito séria, assim, eu não sou daqueles professores que ficam agradando o aluno e dando nota de graça só para ser homenageado, só para, sabe, ser legal. Eu não sou assim. Mas, por outro lado, eu também não gosto de ser aquele professor mal, sabe? Mal com U, de malvado, assim, de torturar. Então, eu gosto, assim, de um ambiente que a gente está criando junto, que a gente possa desenvolver nossa criatividade, que a gente possa errar juntos, dividir nossas angústias, mas que a gente produza também. Então, eu gosto de seriedade com leveza. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, dentro dessa minha intenção, eu abro espaço para vocês, para não ter aquela barreira, não ter aquele gap, né, aquele fosso entre professor e aluno. Porque é possível isso acontecer sem a gente perder o respeito mútuo. Não significa que eu falar isso, significa que vocês vão me dar um tapa nas costas, me chamar de mano, né, de brother. Eventualmente até pode, assim, mas assim, é possível a gente manter o respeito tendo mais informalidade entre nós. E vocês vão ver que o ensino acaba sendo mais produtivo até. João, diga aí, você, como flamenguista, como representante aí, deixa eu ler assim, se alguém escreveu alguma coisa aqui. Pode falar, João. Acho que sobre hoje, preciso ressaltar as dicas que eu achei interessantes. Foi o uso da cera 7. A outra que o pessoal comentou não é a cera 7, é a cera utilidade. Parece isso, a cera 7, mas é a cera utilidade, entendeu? Por exemplo, isso é uma dúvida. Tem gente que leva só a cera 7. Apesar de ser parecida, ela não é tão boa quanto a utilidade. Assim, dá para você manipular melhor a utilidade. Utility, né? Como fala. Uhum. O professor, Oi. quando eu fiz oclusão, ao invés da cera utilidade, a gente usava uma cera periférica, que ela já é feitinha para encaixar no rebordo da moldeira. Você acha ela Então, boa ou ela é um pouco rígida, mas não sei se... ela é boa, mas eu acho que se a gente for pesquisar naquelas coisas de materiais dentários, a classificação dela, ela é uma cera utilidade. Entendeu? É que acaba sendo até mais caro comprar específico para isso. Eu sou contra, eu sou a favor assim de uma odontologia bem feita, sem a gente perfumar a flor, sabe? Assim, sem a gente sofisticar o que não precisa ser sofisticado. Então, assim, existe no mercado, dá para comprar, assim como outras coisas. Por exemplo, na prótese, quando a gente chegar na prótese, dá para a gente modelar um retentor intraradicular individualizado com Duralay, que é uma resina acrílica para esse tipo de finalidade. E existe no mercado uma alminha que chama Pinjet, uma das marcas, assim, um pininho já feito com essa resina que ajuda a gente a fazer isso. Eu, na minha formação e mesmo no meu consultório, eu não usava isso. Eu fazia o meu. Eu pegava a resina Duralay e esticava, assim, punha numa seringa, esticava assim e fazia o meu, porque é mais barato.
entendeu, Natália? Pra gente não... Agora, lógico, se for algo que é prático para mim, e que aquele tempo que eu perderia fazendo isso, eu vou ganhar para outras coisas mais importantes, aí, claro que tudo bem, é uma escolha, né? Uhum. Mas eu sou a favor do barato, assim, do simples, né? Tá? O Heitor foi embora, né? Notei isso. Ele tava aí. Heitor até comentou alguma coisa sobre a cera, inclusive. Não tendo mais nenhuma dúvida, eu ou através do João ou diretamente eu estou à disposição. Aí a gente marca para a semana que vem, para começar a falar sobre anatomia. Talvez não dê para falar tudo, assim, mas a gente já começa a falar. Tudo bem, pessoal? Uhum. Por mim, ok. Eu me sinto satisfeito, assim, acho que foi uma conversa simples, rápida, né, relativamente rápida, mas que dá esse mote para vocês já começarem um estudo individual. Não tem a pretensão de cobrir tudo. Tá bom? Perfeito. Então, agradeço de novo, Fábio. Obrigado aí a todos pela atenção. Eu que agradeço aí. Tô vendo que a Natália e a Mariana estão falando obrigado, a Nicole, né? Mas é um agradecimento nosso, né? Como grupo, assim, esses papéis, assim. Então eu agradeço por estarmos juntos. Tá bom? Então, ó, quarta-feira da semana. Não, quinta-feira. Falei errado. Quinta-feira da semana que vem, que já é mês que vem, já é junho. Dia 4 de junho, né? 4 de junho, 16h30 de novo. Eu vou tentar gerar esse link mais cedo para já passar para o João. Tá bom? E assim, nas minhas configurações, a pessoa não precisa de autorização para entrar nessas salas que eu gero o link. Pode já ir entrando. Então, eu vou procurar ser pontual, mas não precisa me esperar. Pode já entrando igual vocês fizeram da última vez. Tá bom? Uhum. Tá ótimo, Fábio. Obrigado então a todos aí. Nós te agradecemos. Boa semana. O que precisar, tuas ordens. Cuide-se aí, Friburgo. Cuidem-se também.